Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Gesiel França e este é o canal Sal Fora do Saleiro. E nós, nesta oportunidade, vamos estar falando sobre a segunda proposta de Faraó. A primeira proposta está no vídeo que nós já disponibilizamos e hoje nós vamos tratar deste assunto. Gostaria já de pedir a todos vocês para ajudar o canal, se estiver sendo bênção essa mensagem na sua vida, de instrução para você, que você curta o vídeo, que você compartilhe, se inscreva no nosso canal. Isso nos incentiva, nos mostra que estamos no caminho certo. É um incentivo não só para você se inscrever, mas para você que se sente inspirado para compartilhar a mensagem de Deus com alguém, as boas novas, eu incentivo você a ter um canal também. Quanto mais pessoas propagando o Evangelho, mais o reino de Deus cresce, o nome do Senhor é glorificado e você vai se sentir muito útil também nas mãos do Senhor. Pois bem, o primeiro vídeo nós falamos sobre a primeira proposta de Faraó, aonde Deus diz para Moisés que desceu para livrar o povo, porque ele havia visto a servidão, a vida de exaustão que aquele povo estava vivendo sobre o domínio de Faraó, dos egípcios, e Deus viu aquele sofrimento e Deus desceu para livrá-los, para salvá-los. E assim que Moisés fala com Faraó, então ele multiplicou o trabalho para que o povo não pudesse ter ânimo, disposição para ir sacrificar ao Senhor. Então ali nós falamos que é uma das estratégias do inimigo estar multiplicando o trabalho, multiplicando as atividades, fazendo com que o povo não tenha disposição, não tenha força para buscarem ao Senhor ou para irem à igreja, ao templo, porque é lá que o povo vive em comunhão com os seus irmãos, são edificados, são consolados e são instruídos também pela palavra de Deus. Então lá no primeiro vídeo, sobre a primeira proposta de Faraó, você vai encontrar a explicação que nós demos sobre essa proposta. A segunda proposta que iremos trabalhar nesse vídeo também está no livro do Êxodo. O capítulo é o 8 e nós vamos ler do versículo 25 ao 28. Vamos começar do 25 apenas, que disse assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Deus manda Moisés ir lá falar novamente com Faraó para que deixasse o povo ir ao deserto sacrificar. Saíssem da terra do Egito para irem ao deserto sacrificar. Faraó então disse: não, eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou deixar o povo sacrificar, o povo cultuar, mas que seja aqui no Egito, na terra do Egito. Não precisam ir longe, fiquem aqui. Olha a astúcia, a sagacidade do Faraó com o povo de Deus. Ele deixaria o povo adorar, mas tinha que ser no Egito. Será que você percebe uma correlação com que o Faraó desse século, o inimigo das nossas almas, o diabo, deseja fazer com os homens que se predispõem em adorar a Deus nos dias atuais? Veja que a proposta ela é muito contemporânea, porque o inimigo continua com essa sua proposta, com essa sagacidade, dizendo para o povo: olha, vocês querem servir a Deus, querem viver o Evangelho, vocês estão crendo nas Escrituras, que há um só Deus, então fiquem aqui no mundo, não precisa de mudança. Vocês podem servir a Deus aqui mesmo, onde vocês estão.
porque Deus sabe do coração de vocês, Deus conhece o coração de vocês, então fiquem aqui. Não precisa sair do mundo para servir a Deus. Não é esta que está sendo a proposta do inimigo, do faraó deste século, onde o povo está sendo uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas que já estão dispostas a aceitar o Evangelho, que creram que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, que estão querendo servir a Deus, mas sem deixar o mundo. Estão aceitando essa proposta de Faraó. Querem servir a Deus, mas não querem sair do Egito. E isso é um grande engodo. É um grande laço do inimigo. Ele não mudou a sua estratégia de trabalhar. Quer que você diz que serve a Deus, mas não quer que você saia do mundo. E a Bíblia, ela é categórica em nos dizer que uma vez que nós estamos em Cristo, nós agora somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, o mundo, as atrações deste mundo, do sistema mundano caído, o sistema que o inimigo conseguiu deturpar e que o pecado trouxe para todos nós, que desfez as obras que eram perfeitas de Deus. O inimigo quer que os homens continuem, professam a Cristo, mas que continuem nesse sistema mundano. Não é sair do planeta Terra. Um dia o Senhor vai transformar tudo isso, tudo será novo, céus e terra. Mas hoje o que o Senhor nos chama é para sairmos da servidão do pecado. Deus lá atrás viu a exaustão do povo, então ele disse: olha, eu desci, Moisés, para livrar o meu povo. Porque era uma tipificação de Cristo, que hoje Jesus desceu para livrar o povo da exaustão do pecado, para nos tirar do sistema do pecado. Um cristão que aceita Cristo, que professa Cristo, o sacrifício de Cristo, e não entende que Jesus desceu para nos livrar dessa servidão, ele ainda não compreendeu as verdades do Evangelho. Aqueles que estão em Cristo, que professam a Cristo, são novas criaturas. Elas devem sair do sistema do mundo. Elas devem deixar os costumes mundanos, as regras mundanas, e agora viverem as regras do reino de Deus. Viver o sistema do reino de Deus. É o que Paulo escreveu à igreja de Romanos, no capítulo 2 e no verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas que nós deveríamos passar por um processo de renovação de entendimento, de mente, aceitar agora as propostas do céu e não mais as propostas de Faraó. Não é possível um homem ser tocado por Deus, pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho, e a verdade que liberta, ainda ter no coração o desejo de continuar na escravidão do Egito, na escravidão do mundo e do pecado. É incompatível nós amarmos o Egito e amarmos a terra prometida. Nós devemos ter o desejo, não mais de ficar no Egito, mas agora ter o desejo de irmos para a terra prometida, onde nós usamos a expressão de irmos aos céus. Ao céu, quando usamos essa expressão, nós estamos dizendo que nós desejamos ir e estar aonde Deus habita. Porque um lugar só não comporta Deus. Então nós devemos desejar ir ao encontro do Senhor. E não é possível nós amarmos o Egito, o mundo, porque isso é uma contradição. Veja o que as Sagradas Escrituras nos deixa registrado através agora da boca do nosso irmão João,
o evangelista João, na sua primeira epístola, que ele trata muito bem desse assunto, sobre amarmos o mundo ou não. Onde ele vai dizer, na primeira epístola, no capítulo 2 e no verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por essa palavra, por essa instrução que as Sagradas Escrituras nos dá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, se você reconheceu que é um pecador e que Jesus é o teu Salvador, você precisa entender que ele desceu. Ele foi formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu como homem, viveu como homem, mas sem pecado. Ele morreu crucificado no madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e está sentado à direita de Deus Pai, agora intercedendo por nós. E ele é o único Salvador. Ele fez todo esse sacrifício para nos livrar do Egito. Então, eu não aceitar a Cristo se eu não quero sair do Egito. Se eu não desejo abandonar as práticas mundanas, eu estou negando a Cristo, porque ele desceu para nos livrar do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa mensagem, que essa pequena reflexão entre dentro da tua mente e com a ajuda do Espírito Santo você entenda esta verdade e que ela desça para o teu coração a fim de produzir este fruto e este fruto permaneça para a eternidade, que é o fruto da revelação da verdade da palavra de Deus, que nos traz a verdadeira libertação. Não queira servir a Deus no Egito. E também não só não ficar no Egito, mas fugir de perto do Egito. Porque veja que uma das propostas de Faraó, junto com essa de servir a Deus na terra do Egito, Moisés falou, não convém que nós venhamos servir a Deus aqui no Egito. Nós não vamos nos contaminar com as coisas que tem no Egito. Aí veja que Faraó disse o seguinte, tudo bem, deixar-vos-ei ir para que vocês sacrifiquem. Está lá no verso 27, Êxodo 8, 27. Mas que indo, não vades longe. Você consegue compreender que essa proposta ela é tão contemporânea, tão atual, que veja, na medida que aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida e nós aceitamos que devemos sair do Egito, o faraó desse século vai nos dizer, tudo bem, mas não vá muito longe, fique perto do Egito. Não fique perto do Egito, porque senão você pode ter saudades do Egito. Foi assim que aconteceu com o povo. Na primeira prova, na primeira provação, eles disseram, olha, Moisés nos trouxe aqui para morrermos no deserto. Será que não tinha cova suficiente no Egito? Olha, o povo estava preocupado aonde eles seriam enterrados. Depois da segunda dificuldade de alimentos, eles começaram a dizer, lá no Egito, quando éramos escravos, mas pelo menos a gente tinha pepino, cebola. Se você ficar perto do Egito, você vai sentir saudade das coisas do Egito, mas são enganos. São pseudos regalias ou falsas regalias, falsas bênçãos, falsa prosperidade. Olha, lá no Egito nós éramos assim, agora olha como nós estamos. Creia em Deus. O mesmo Deus que proveu água para eles beberem no deserto é o mesmo Deus que provê hoje.
O mesmo Deus que proveu carne para o povo comer, o mesmo Deus que provê carne hoje, alimento para o povo comer. O nosso Deus, se Ele nos traz a libertação, não nos traz a libertação para morrermos ali à frente. Pelo contrário, a vida que o Senhor nos propõe é uma vida com abundância. É uma verdadeira liberdade, porque João nos escreve que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Faraó oferece é uma falsa liberdade. Ele quer nos atrair para voltarmos a sermos escravos dele. Mas bendito seja o nome do Senhor, que veio para nos livrar da servidão de Faraó e nos dar uma verdadeira liberdade, nos dar esperança num amanhã que desfrutaremos ao seu lado, um amanhã melhor, uma terra maravilhosa que ele tem prometido para nós, que você pode se aprofundar nas verdades das Sagradas Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não fique nesse engano. Não caiam nessa proposta do maligno de servir a Deus no mundo, do jeito que o mundo quer, adaptar o evangelho ao mundo. Não há esta possibilidade de adaptar o evangelho ao mundo, mas o mundo precisa se adaptar ao evangelho, à palavra de Deus, às verdades de Deus, porque é ela que nos transforma, é o poder de Deus para a transformação do homem é o evangelho, não o mundo. O mundo está caído. O mundo, o sistema mundano jaz no maligno. E o diabo, ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, o que o mundo tem para oferecer para o homem? Nada. Mas o Senhor tem para nos oferecer, que é o perdão dos nossos pecados, regeneração do nosso caráter destruído, a regeneração da nossa comunhão com o Pai, com o Criador dos céus e da terra. Sejam abençoados por esta palavra. Que a mensagem de Deus alcance o coração daquele que estava querendo servir a Deus, mas nos moldes do Egito. E você não estava conseguindo sentir Deus de verdade, não estava entendendo o porquê. Hoje, através dessa mensagem, você entendeu que precisa servir a Deus fora dos moldes do mundo, fora do Egito, e correr para longe do Egito, rumo à nossa Canaã celestial, a terra prometida, aonde mana leite e mel. Está falando de alegria, alegria eterna, alimento eterno, paz eterno, porque isso é o reino de Deus. É alegria e gozo no Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe abundantemente mais. Esse é o desejo do nosso coração e certamente é o desejo do nosso Deus. Até a próxima, será um prazer falar com todos vocês, onde estaremos falando sobre a terceira proposta de Faraó. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.